Mais um episódio de Você no Comando, Assuma, Comande e Cresça com o Thiago de Oliveira. Hoje um convidado ultra mega especial, Vitor Baldin, responsável pelo financeiro da Cross Experience. E você não está vendo a imagem dobrada. Se você por um acaso, caraca, dois carecas, os dois de óculos, os dois de barbas, mas o Vitor ele é muito mais forte que eu. Ele levanta aí um pesão no supino, ele agacha com supercargas, o cara é dedicado no treino. Mas ele não está aqui para falar de treino. Hoje o Vitor vai falar sobre planejamento financeiro descomplicado. Então, talvez você não tenha um planejamento financeiro na sua empresa, talvez você tenha, mas precisa de melhoria. Muito provável que você ainda não o faça. É muito provável mesmo, porque nós não tínhamos planejamento financeiro aqui até o terceiro ano da empresa. As coisas aconteciam no sopro de Deus. Então, talvez a sua empresa está nesse cenário aí. E eu gostaria de pedir agora para que você curta esse vídeo, porque nós vamos entregar um conteúdo que vai reorganizar o seu financeiro, que você compartilha com o seu time, com a sua gerência, com a sua diretoria, com os seus colaboradores que fazem parte dessa empresa, e que você se inscreva no canal para receber conteúdos todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas às 7 da manhã no canal Você no Comando com o Thiago de Oliveira. E seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Thiagão. É um prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aí. Vamos lá, estou preparado aqui, ansioso para a gente compartilhar esse conhecimento, definitivamente contar um pouco da nossa trajetória. Show! Né? E ao mesmo tempo ajudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de empresários possíveis, que eu tenho certeza que essa é uma das dores aí que quem está começando a empreender agora, ou às vezes quem já está há muito tempo, né? Às vezes é uma empresa familiar, cresce, 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 já está faturando muito, mas ainda o financeiro tá aquele faroeste ainda, tá aquele velho oeste, aquela coisa doida. Então É hoje isso. é para matar essas dúvidas e tenho certeza que vai ajudar demais. E eu quero abrir esse bate-papo com vocês aí que nos assiste com um dado que me assustou. A nossa social media aqui, Thalita Mota, que fica responsável pelos roteiros, em fazer as pesquisas, ela trouxe um dado que me deixou bastante preocupado sobre a saúde financeira das empresas de pequeno e médio porte no Brasil, sobre o nível de conhecimento em planejamento financeiro. Nós estamos aqui dentro da nossa empresa agora, e o dado é o seguinte: 92%, mais uma vez, 92% dos mentorados de uma empresa chamada BBX, pesquisa realizada no ano de 23 e 24 pelo portal Terra. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa clicar e ver a pesquisa na íntegra. Nossa, dá até um negócio falar isso, né? Não sabiam elaborar ou cumprir um planejamento financeiro. Imagine esse cenário comigo. Você acabou de entrar em um carro, esse carro atingiu a velocidade de 120 por hora, você está sentado no banco do motorista, com os olhos vendados, com visibilidade zero, na chuva. É mais ou menos esse o cenário dos empresários que gerenciam suas empresas, que administram os seus negócios, que mantêm as coisas dessa forma. Qual a probabilidade desse carro não se envolver num acidente? É quase zero. Zero. Só se Deus pôr a mão lá e guiar você para que você não bata esse carro. E assim a sua empresa, sem planejamento financeiro, sem planejamento estratégico, sem uma organização nas finanças. E o Vitor hoje ele vai desmistificar isso para você. E aqui na nossa empresa a gente tem um ditado. Primeiro a gente cria o Velho Oeste, para depois trazer o xerife. E o Vitor foi o xerife que arrumou aqui a desordem, a bagunça do nosso financeiro. Mas antes dele falar como ele fez isso, como ele vai ajudar você que nos assiste aí, conta para nós um pouquinho da sua bagagem corporativa, da sua última experiência profissional e um pouco da sua formação, né? Antes que a galera possa saber dos detalhes e da performance e melhorias que você trouxe para o nosso departamento financeiro. Maravilha, vamos lá. Então, basicamente, né, por formação eu sou economista, sou formado desde 2016, trabalhava basicamente em assessoria de investimento, então consultoria, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e ensinava essas pessoas a cuidar do próprio dinheiro, né?
Tem outros certificados de CPA 10, CPA 20, Ancor, que são certificados mais do mercado de investimentos, né? No, aquele famoso agente autônomo de investimentos. Trabalhei um tempo para XP Investimentos também. Então, basicamente, e outras coisas, né? Isso muito mais pro passado, mas não, nada a ver com finanças, definitivamente, né? Eu fiz muita coisa até encontrar o que eu gostava de fazer. E quando eu encontrei, eu não larguei mais. Então, sempre de lá para cá, de 2016 para cá, eu abracei as finanças e tô tocando desde então. E aí, um pouco da minha trajetória, né, aqui dentro da Cross, que o Thiago comentou, definitivamente era uma certa bagunça, né? É muito doido pensar que já era a maior franquia do Brasil, Sim, já éramos o top 1 Brasil do treino funcional. do treino que funciona, né? Então, e mesmo assim, o financeiro, eu acho que essa é a maior dor. É, é muito doido, porque o financeiro dependia basicamente de uma pessoa. Uma pessoa centralizava todas as informações. E se essa pessoa não estava lá, acabou a informação. E como é que pode uma empresa que já está faturando muito, já está faturando milhões, ainda tá presa a uma pessoa? Então, essa foi definitivamente a maior dor que eu vi. Foi para isso que eu cheguei na Cross Experience, né? Para tentar estruturar e deu certo. Hoje aí, eu entrei em outubro de 22, eu acho que dia 12 ou 13, se não me falha a memória. E de lá para cá a gente rapidamente conseguiu estabelecer os processos para que fosse possível administrar de fato. Imagina, a gente tinha uma dificuldade enorme em saber quem havia pago os nossos royalties ou não. Imagina você aí dentro do seu empreendimento, você não saber se o seu cliente que está consumindo o seu produto está pagando ou não. Olha que loucura! Aquele conhecimento que a gente gasta uma baita energia, que é onde a gente coloca todo o nosso foco para entregar a equipe, infraestrutura e todos os outros custos de impostos, etc e tal, e você não tinha nem sequer uma visão de estamos dando certo ou estamos dando errado. Sim, Sabia só mais ou menos, né? A conta tá positiva, sim. tá beleza, né? Então, o primeiro grande desafio foi justamente esse: chegar e organizar as coisas, criar processos para que ficasse muito claro. Uma coisa é você fazer a gestão de uma empresa pequena que está ali começando, que está vendendo, sei lá, 30 mil reais no mês, 40 mil reais no mês. Isso é uma coisa. Só que se você quer escalonar, ou se o seu negócio já escalonou, você sabe. Você começou a faturar mais de 100 mil, por exemplo, já fica uma loucura, ainda mais dependendo do ticket médio, né? Então isso impacta demais. Como é que você vai escalonar esse negócio? Sem saber os dados. Então essa é a principal dificuldade, que foi a primeira que a gente conseguiu sanar e que hoje aí a gente está colhendo os frutos de uma boa gestão. Que legal. Eu quero deixar aqui uma virada de chave para muitos de vocês que talvez intencionalmente já tenham pensado nisso, talvez não, mas a coluna dorsal, o que deixa um negócio de pé, é venda. Então, nos nossos 3 primeiros anos de vida, nós nos preocupamos em sobreviver, em manter a cabeça fora d'água, em faturar o máximo possível. E imagina, 3 anos de empresa sem uma organização financeira, o que o Vitor falou era uma das nossas realidades. Tá positiva? Ok. Tá negativa? Tá ruim. Era o Era isso. principal dado que nós É o sabíamos. termômetro. Era um termômetro. E um termômetro raso. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão nesse cenário. Mas se você está bastante focado em fazer venda para sobreviver, você não está errado. Esse é o princípio de um negócio. O negócio precisa vender para pagar as contas, precisa vender para parar de pé. E se você está com esse foco, parabéns, está com a mentalidade certa. Mas quanto mais tempo você negligenciar as finanças de um negócio, quanto mais tempo você negligenciar o fluxo de caixa, a conciliação, o planejamento estratégico, o planejamento de entradas e de saídas, mais difícil vai ser consertar. E foi essa a nossa história. Então, o Vitor, quando iniciou conosco em outubro de 22, foi literalmente esse. Fala assim, Vitor, nós sobrevivemos até aqui, nós crescemos, nós somos a maior do Brasil, a empresa está saudável, o caixa está positivo, porém, nós não temos nada do que eu acabei de mencionar. Não tinha planejamento estratégico, não tinha planejamento financeiro, não tinha estudos de conciliação, não tínhamos um budget de quanto pode gastar, não sabíamos o quanto ia entrar, no mínimo uma previsão de quanto ia entrar, não tínhamos
critério claro de cobrança de royalties, como fazer, quando fazer. Sabíamos que tínhamos que receber, estava previsto contratualmente, mas não estava organizado. E o Vitor veio para organizar essa parte da nossa empresa. E definitivamente, 3 anos depois, basicamente, né? Quase 3 anos depois, né? Quase 3 Você anos. completa conosco agora 3 anos no mês de outubro. Esse episódio ele acontece no comecinho de setembro do ano de 2025. Então o Vitor aí está prestes a completar 3 anos de empresa. Hoje sim, nós temos tudo o que eu mencionei. Tudo. Hoje é um departamento financeiro estruturado e enxuto. Com apenas 3 pessoas, nós fazemos a gestão da franqueadora, nós cobramos royalties, cobramos fundo de marketing, organizamos entradas e saídas, previsibilidade, planejamento financeiro, fluxo de caixa. Hoje existe tudo isso, mas nem sempre foi assim. E se você ainda não pensou em como organizar isso, continua nesse episódio, deixa o seu like, compartilha, envia para um amigo, um empresário e não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós vamos te mostrar passo a passo, sem nenhum segredo, o que você precisa fazer para descomplicar, para desembolar e arrumar o departamento financeiro da sua empresa, né? Então, legal. Vitor já fez as introduções aí, já demos uma levantada sobre os tópicos. Eu tenho certeza que é um assunto que ele assombra todos os empresários que não têm isso funcionando ainda, mas fique tranquilo, o seu caso tem solução. Se para nós resolveu, para você também pode resolver. E eu vou aqui em 4 blocos conversar com o Vitor sobre isso. E o primeiro bloco é sobre a história inicial. Então, Vitor, conta para nós aqui o exemplo real da Cross Experience, onde um bom planejamento financeiro permitiu uma reação rápida e segura diante a crise ou crescimento repentino. Vamos lá. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo para que a gente consiga aí trazer com muita clareza essa informação. O ponto é o seguinte: toda vez que você fala sobre finanças e isso, tanto o pessoal quanto o empresarial, em determinados momentos da vida é necessário que você tenha que investir, ou necessariamente, né? O Brasil ele é um país de uma economia muito elástica, né? É de uma economia que sobe e desce. E é natural que esse mesmo movimento aconteça dentro do caixa de qualquer empresa. Então, dentro da Cross Experience, nós já passamos por muitos momentos onde estar em estado de alerta, vamos por assim, ajudou a gente a escapar de muita coisa. O Thiago ele tem uma filosofia, e depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu adotei para mim, que é: juros é literalmente você pega uma lixeira, coloca o seu dinheiro lá dentro e taca fogo. Juros e multa. Juros e multa. Exatamente. Então, toda vez que você erra, e toda vez que você é punido por um erro, seja ele um erro de gestão, um erro, por exemplo, de não pagar uma conta na data certa, você está sendo punido com juros e multa. Então, isso é horrível, né? Que é literalmente um dinheiro que não volta. Nunca mais. O quanto você tem que vender de produto para pagar aquele prejuízo que você teve. Lembrando, não é faturamento, é lucro líquido para que você pague aquele prejuízo que você teve. Então, dentro da Cross Experience, a gente passou por momentos onde era necessário investir em infraestrutura. Estar nessa casa hoje custou pra gente dinheiro. Sim, Não literalmente. não foi barato, né? Nós mudamos recentemente de local. Saímos de um local que já estava lá há 6 anos já, Thiago. Exatamente, 6 anos. Onde nasceu a Cross Experience, então foram 6 anos, imagina, 6 anos de infraestrutura, de trabalho dentro de uma casa, né? Era uma big casa, né? Era uma de bem qualquer casa, forma, 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. E ainda assim, mudar de lá custou muito dinheiro, evidentemente, para você trazer toda a infraestrutura, para que você pudesse trazer essa estrutura que, por exemplo, vocês estão vendo, e muito mais que está por trás das câmeras, foi gasto muito dinheiro, definitivamente. E para que isso pudesse acontecer, nós estudamos, nós fizemos o nosso fluxo de caixa para que a gente não pagasse juros disso. Sim. Então, quando a gente utiliza o dinheiro do banco, a gente está falando de juros que hoje estão pelo menos a 16, 17%. Você tem essa margem dentro do seu negócio para você poder estar queimando? Você está ganhando 50, 60% de lucro líquido dentro do seu negócio para poder estar queimando? É muito difícil, né? E para a gente é a mesma realidade. Então, planejar, né, se prevenir de certa forma e acompanhar esses dados, impediram que a gente gastasse muito dinheiro com juros e multa. Então, isso traz para a gente, segurança, 2, economia. Porque toda vez que você pensar em, olha, nós precisamos contratar mais pessoas,
nós precisamos investir mais em infraestrutura, nós precisamos de um computador novo. Gente, acontece, o computador quebra. Ou então entra alguém novo, precisa de mais um computador. Sim, total. Então a gente faz investimento aqui o tempo todo. É muito doido, né? Que eu fico fazendo as compras. É a parte mais legal do meu trabalho, que é gastar o dinheiro da empresa. Mas ainda assim, a gente gasta com muita consciência. Sim. Porque a gente tem todo um fluxo de caixa e a nossa visão é sempre, olha, o quanto eu posso gastar para não precisar descobrir a conta e pagar juros. Então, definitivamente, se a gente utilizasse o juros, cheque especial para tudo, a gente estaria comendo demais nosso lucro. Teria prejuízos aí que, literalmente, põe o dinheiro numa cesta de lixo e taca fogo. É isso que ia acontecer com a gente. Gente, isso aqui é algo que eu compartilho bastante com o time dentro da empresa. Juros e multa não voltam nunca mais. O dinheiro, não importa o quão rico você se torne com o triunfo e o êxito da sua empresa. Mas todos os juros e toda multa que você pagou, você enriqueceu alguém. Você favoreceu alguém. A pessoa que proveu aquela liquidez, aquele dinheiro para você. Então, nós aqui somos extremamente rígidos com isso. Nós temos aqui uma planilha na empresa inteira que nós chamamos a planilha da quebra. O que é a planilha da quebra? Que é um indicador da empresa. Tudo que é desperdiçado dentro da empresa, seja nós enviamos um produto, foi errado, então precisou ter uma etiqueta reversa, precisou repor uma peça, nós quebramos algo dentro da empresa, quebrou uma cadeira por mau uso, Notebook. o notebook, quebrou o notebook aqui de maneira por uso inadequado, esse valor ele entra para quebra da empresa e nós monitoramos esse número assim com bastante atenção. E nós literalmente não temos uma mente escassa. Nós sempre focamos muito mais em faturar do que tá monitorando quebras. Mas se você não está olhando para a quebra da sua empresa, talvez no momento que você resolva olhar para ela, ela seja tão grande e você fala, uau, quanto de dinheiro eu já não perdi aqui nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Quando você põe isso na ponta do lápis e multiplica pelo período, talvez seja o dinheiro de um carro novo. Posso só contar uma história sobre isso? Pode contar, claro. Essa quebra, quando eu cheguei, ela não existia. Isso foi até um pedido seu durante uma das nossas apresentações. Que aqui a gente se reúne e fala sobre o estado financeiro, o estado das vendas e tudo mais, né, nas nossas reuniões. E desde quando a gente começou a olhar esse número, o número das quebras, esse número começou a cair. Foi despencando loucamente. E aí depois a gente ficou brincando, falou, pô, quantos carros será que a gente já não perdeu por pagar juros? Porque acontecia. A gente, mesmo depois de um certo período que eu tava aqui, a gente ainda pagava, às vezes, alguma coisa atrasada. Sim, vamos fazer um ping-pong aqui. Para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, aqui essa live está acontecendo a quinta-feira agora, às 7 horas da manhã. Para você que nos assiste no Instagram aqui, eu liguei meu telefone, tem uma galera conectada. Nós estamos falando sobre planejamento financeiro. Sua empresa não é muito boa nisso, como solucionar? Essa é a temática. Vamos fazer um ping-pong aqui, Vitor. A temática é juros e multa, dinheiro que não volta mais. Então, cada um de nós vai falar um item aqui dentro da nossa empresa que já foi parte da nossa realidade, hoje não é mais, porque nós monitoramos eles. E com certeza na sua empresa existe esse número, ou esses números, e talvez você não esteja olhando para eles. Então, fala primeiro você. Vamos lá, vamos começar com boleto de imposto atrasado. Pagou o boleto atrasado? Multa. Ferro. Não vai voltar. Pagou conta de água, de luz, de telefone, de cartão, qualquer conta da empresa, além do boleto que o Vitor falou de impostos, multa. Boleto falso. Boleto falso, não vai voltar mais. Esses caras golpistas. Gente, a quantidade de pessoas com tempo livre para aplicar golpe nos outros que existe é gigantesca. Esse pessoal é especialista em arrancar dinheiro dos outros. É o que a gente briga, né? São os comuns, né? Estão querendo pegar a gente aqui. Estão querendo pegar a gente aqui. Então você falou boleto falso, né? Boleto falso. Cobrança indevida no cartão de crédito da empresa. Aquelas compras que acontecem em pequenos valores no mesmo local e vai aumentando com frequência.
Cobrança duplicada. Já pagamos coisa duas vezes, pelo cartão de crédito e via boleto. É isso aí. Fornecedor que enviou um pedido, nós não fizemos a conciliação, deu a data do pagamento e não pagamos. Multa e juros. Eu acho que a minha pior experiência, cartório. Cartório. Se você for para cartório, vai pagar juro e multa também. Foi terrível. Foi uma vez que a gente ficou de negociar com um fornecedor, e era um fornecedor muito rígido, né, com essas regras, e hoje a gente tenta seguir eles até como um certo exemplo, mas não deu 5 dias. Cartório. Cartório. E aí foi porrada. Mais uma. Licenciamento e PVA dos veículos da empresa pago com atraso. Juros e multa. Juros e multa. Eu acho que talvez as nossas licenças, né? Licenças de não só do negócio em si, mas aquelas licenças de prefeitura, que a gente já Sim, também já alvará e coisa do alvará de tipo. funcionamento, exato, já tá dando porrada também. Isso, verdade. E, gente, se continuar nessa lista aqui, ela vai embora. Então, você precisa monitorar as possíveis quebras da sua empresa, que nós chamamos métrica das quebras, que são, além de erro operacional, mandamos um produto errado, vai gerar quebra. Mandamos um produto no tamanho inadequado, vai gerar quebra. Ou danificou durante o envio, isso não é culpa da empresa, para isso tem seguro. Se você trabalha com e-commerce, as suas cargas, as suas remessas, elas estão seguradas? Muitas vezes o seguro a gente paga para não usar, mas com muita frequência nós acionamos o seguro sobre envio dos nossos produtos. A gente envia, chega até o cliente final danificado, Exato. o cliente reclama, Com razão. com razão, gera um problema aqui para nós, tem multa, tem juros, tem todo esse problema de envio e volta, como se fosse uma multa e um juros, né? Não é a multa e juros pelo produto que voltou, mas gerou um processo, gerou grana, É o, gerou quebra. é o preço do erro. É o preço do erro. E um que nós esquecemos aqui, que eu já peguei, e é algo que a gente tem que fazer atualizações constantes. Aquelas assinaturas que a gente faz de software, a gente também já pegou erro nosso aqui, de às vezes um programa que a gente não usava e ele tinha renovação automática, e Nossa, esse é ia clássico. renovando, mas o que é isso aqui? Ah, não sei. Esse é clássico, é verdade. Putz, cara. Renovação de recorrência de assinatura de programas que talvez você precisou por um período pontual e hoje não precisa mais. E tá lá, cobrando você e você não usa e não. Eu vou deixar uma dica aqui que vai valer o podcast inteiro. Óbvio, de Vitor vai dar mais um montão de dica boa, mas uma que é simples demais. Contratou um serviço de assinatura via recorrência de cartão de crédito. Se você contratou por um período pontual, preciso para resolver isso, coloque escrito no seu celular, coloque um alarme, escreva num post-it, cola no seu computador, cancelar recorrência. XYZ. Cancelar a assinatura do programa tal. Recentemente nós escrevemos um livro aqui na empresa e Perfeito. nós precisamos de algumas ferramentas para escrever esse livro, talvez 3 ou 4. E sabíamos que não era algo recorrente. A gente ia usar aquilo por 3 meses, Uhum. depois não ia usar mais. Uma das pessoas que escreveu esse livro, que na verdade foi a coordenadora do livro, ela colocou cancelar todas as assinaturas. Foi uma recomendação nossa após a validação do livro. Se não, adivinha? Ia continuar Ia pagando até continuar. agora. E aí, para se defender, inclusive, desse tipo de situação, uma estratégia que a gente começou a utilizar, inclusive um pouco mais recente, é transferir tudo que for de assinatura para cartão digital. Porque de tempos em tempos a gente simplesmente descarta esse cartão digital e aí pronto. Ah, Vitor, mas vai bloquear minha assinatura. Fica tranquilo, o programa vai te avisar, ele vai ficar tentando cobrar umas 3 vezes e vai receber mensagem. E aí aquele programa que você não usa, ele vai ser denunciado. Pô, tô chegando no meu e-mail, esse programa, putz, nem uso mais, ainda bem que eu cancelei. É assim você vai economizar uma grana. Pronto. Então, esse primeiro bloco foi sobre histórias reais. O Vitor, fazendo um grande resumo aqui, trouxe dicas de como economizar com juros e multas, dinheiro que não volta nunca mais. Ele trouxe a importância do planejamento estratégico inicial. Ele entendeu o que aconteceu na empresa para que, por exemplo, a gente pudesse mudar para esse prédio. Se não tivesse um planejamento financeiro, até poderíamos mudar. Mas a custo de quê? A custo de juros, a custo de multa, a custo de uma desorganização financeira, a custo de entrar no cheque especial? Então nós só mudamos porque
o planejamento qual o departamento financeiro da nossa empresa fez nos permitiu investir um certo valor em mudar o time, em preparar a infraestrutura e fazer isso acontecer. Então, bloco 1, história real, fechado. Bora pro bloco 2. Diagnósticos principais, dores dos pequenos e médios empresários. Eu acho que isso vai conectar muito com você que nos assiste aí, porque o canal, ao final de contas, é para você, pequeno e médio empresário, que está cansado de trabalhar no operacional da sua empresa, que algumas vezes, talvez sim, talvez não, você é o funcionário mais bem remunerado do seu negócio, mas não tem gestão, não tem liderança, não tem cultura, não tem processo. Funcionário premium. Exatamente isso aí. Então, não esquece de deixar seu like aí para você sair do operacional. Quem deixa o like, diz a lenda, sai do operacional mais rápido. Então vamos lá. Vamos aqui, coisa importante, hein, Mito? Por que tantos empresários não conseguem montar nem cumprir um bom planejamento financeiro? Mesmo que o planejamento financeiro seja bom, ele precisa sobreviver ao campo de batalha. Explica, Palavras de Tiago Oliveira. explica para nós aí melhor aí, dá um exemplo do que significa isso. O que um planejamento bem estruturado, por quê e como ele sobrevive ao campo de batalha. Vamos lá, primeira coisa. Muitas vezes a gente faz aquele mega planejamento. Isso não precisa ser um planejamento financeiro, pode ser um planejamento para sua vida. Eu quero perder 5 quilos em um mês. Quero trocar de carro. Quero trocar de carro, meta minha. Eu quero perder 5 quilos. Show. Para o próximo mês. Dentro daquilo que você faz para alcançar essa meta, dentro daquele planejamento, muitas vezes, dentro do planejamento, você não colocou as atitudes necessárias. Planejar é uma coisa. Exemplo, eu, Vitor, quero perder 5 quilos em 30 dias. Quais as atitudes necessárias para que eu perca esses 5 quilos em 30 dias? Número 1, cortar açúcar. Número 2, beber mais água. Número 3, Exercitar. exercício físico. Então, muitas vezes o que acontece é, o empresário ele faz um big plano. Exemplo, até o final deste ano eu vou ter juntado R$500 mil. Pô, bacana, lindo, maravilhoso. Como é que você vai fazer isso? Ah, porque a minha empresa fatura 1 milhão por mês, desse 1 milhão eu vou tirar, exemplo, 250 mil, e no final do ano eu vou ter ali 1 milhão guardado. Olha, meio milhão guardado, enfim. O ponto é, você planejou as atitudes que você vai tomar para economizar esse dinheiro? Você visualizou o campo de batalha real? Porque uma coisa é você fazer esse planejamento de forma muito rasa. Você ter um planejamento que muitas vezes ele está ainda no... Eu costumo dizer que o planejamento ele é um iceberg. Você enxerga só a pontinha, mas de fato para você chegar lá você precisa descer. Então, esse planejamento seu, ele precisa ter as atitudes necessárias para se alcançá-lo. Exemplo, eu vou começar a economizar em viagens. Vamos trazer isso um pouco mais da realidade. Você está dentro da frota da empresa, você tem um carro. No nosso caso, nós tínhamos uma Hilux. A Hilux atendia bem a gente? Maravilhosamente bem. Quando tinha que fazer uma troca de pneu. Então, por escolha nossa, e também até pela idade do carro, nós optamos por um carro que é mais econômico. Ele continua cumprindo a mesma função, que é levar pessoas com segurança. Mas hoje o nosso carro, quando faz uma troca de pneu, eu diria que é metade do preço. Um terço. Um terço do que era a Hilux. Então, ali a gente começou a economizar. Então, faça um planejamento que você entra nas atitudes. Porque pequenas atitudes formam um conjunto e esse conjunto precisa ser praticado e sobreviver ao campo de batalha. Não faça um planejamento Disney. Não faça um planejamento de Mundo das Fadas. O seu planejamento ele precisa ser testado. E, evidentemente, quando ele for testado no campo de batalha, fica tranquilo, você vai apanhar. Mas é importante que você sobreviva e rapidamente ajuste o seu planejamento para que ele sobreviva e você cumpra a sua meta. Legal, gente. Então ficou claro aí essa dica, né? O sobreviver ao campo de batalha é literalmente conseguir o resultado que você quer. Colocar um planejamento super fantasioso, lindo, bonito,
e no final desse período que você espera um resultado, esse resultado não acontecer, significa que seu planejamento morreu. Ele não sobreviveu. E, Vitor, mais uma pergunta legal aqui, ó. O que você vê ser a principal consequência da falta de reservas financeiras em pequenos e médios negócios? Eu vou falar uma coisa que eu já vi acontecer, porque eu já trabalhei no mercado financeiro e para mim era um resultado que ao mesmo tempo que eu ficava feliz com o resultado da empresa, eu ficava pensando, caramba, esse pessoal levou ferro. Falando português, claro. Tem muita empresa que trabalha com adiantamento. Esse eu acho que dentro da falta de planejamento, só para que quem está assistindo a gente entenda. Eu sei que você tem aí o seu faturamento. E você tem. Um cliente vai me pagar daqui 50, 60, 90 dias. O pessoal faz o adiantamento de duplicata. Cara, eu vi a gente perdendo 10, 20% com facilidade. Então, eu talvez diria que a pior coisa, além de, evidentemente, você poder fechar as portas pela falta de planejamento, é você levar esse tipo de porrada. Nós já falamos aqui de juros e multa, mas esse é um exemplo, né? É o custo do dinheiro, né? O quanto você está pagando para pegar aquele dinheiro que está lá na frente e trazer para cá. Então, cair na mão de duplicata, de adiantamento de duplicata, de adiantamento de cartão de crédito, cara, isso aí é terrível. Porque a tua margem de lucro, ela não é tão alta a ponto de você fazer isso sem sentir dor. E definitivamente, se você mata o seu lucro com esse tipo de atitude, você mata o seu negócio. E eventualmente você não faz reserva financeira. É óbvio. O dinheiro que sobraria para você é o dinheiro que vai embora. E, gente, aproveitando a chance aqui, tá vendo o Vitor aí? Embaixo de onde tá o Vitor, a gente tá na empresa aqui, ó. A Tânia bateu o rosto na porta de vidro. Tânia, obrigado aí por proporcionar a nós esse momento aqui. Puro entretenimento. Eu particularmente gosto. Ela não machucou, gente. Não foi nada sério Nada aqui. sério. A gente tá num aquário de vidro aqui. Ele tá tão limpinho, Obrigado. hoje a casa tá tão limpa que ela não viu a porta de vidro aqui, bateu na porta de vidro, mas ela tá bem, eu garanto pra vocês aqui. Depois a gente põe uma foto da Tânia aqui, sem estar machucada. Até perdi onde eu tava aqui. Ah, do QR QR Code. Code. Lembrei. Gente, aí onde tá o Vitor, na parte de baixo, tem um QR Code. Escaneie esse QR Code do seu celular, se você estiver vendo no computador. Se você não tiver, dá um jeito de escanear esse QR Code aí. Você vai cair dentro de uma comunidade fechada. Essa comunidade nós vamos compartilhar informações além do podcast. Nós vamos compartilhar insights, viradas de chave, alguns PDFs estratégicos sobre gestão, liderança e cultura, para que você melhore o seu negócio. Então, não deixe de escanear e fazer parte, tá bom? Então, beleza. Indo para a nossa próxima pergunta, essa aqui é clássica de pequenos e médios negócios. Vitor, por que misturar receitas da empresa com pessoais é tão perigoso? O negócio é óbvio, mas eu tenho certeza que a gente precisa cobrir esse assunto aí. Vamos lá. Eu tenho uma franqueada nossa que eu acho maravilhoso, porque eu já levei esse tema outras vezes. Inclusive, para quem é franqueado nosso, caso vocês não saibam, a gente dá treinamentos com regularidade para eles, né? E finanças é um dos temas. Uma vez eu citei essa situação dentro de um treinamento e uma franqueada nossa falou assim, e eu adotei porque eu achei bacana demais. Toda vez que você mistura as finanças pessoais com as finanças da empresa, morre um panda. Você está cometendo um crime de nível absurdo. Então, vamos explicar os porquês, né? Adulto funciona melhor com porquê. Então, primeiramente, toda vez que você usa o caixa da sua empresa para pagar uma conta pessoal sua, você está descobrindo o caixa da empresa. Aquilo não está dentro do fluxo de caixa dela, aquilo não está no planejamento financeiro dessa empresa. Então, você está descobrindo parte do lucro. Ah, mas eu sou o dono e não sei o quê. Tá errado. Não adianta. Você pode chorar, pode xingar, pode brigar com o Papa. Vai continuar errado. Nós estamos falando de uma coisa que é muito importante, que é você conseguir visualizar o quanto sua empresa ganha. Se você mistura tudo, você não enxerga isso. Então, muitas vezes, a pessoa está dentro daquele giro de capital e está achando que está ganhando grana. Você não está ganhando tanta grana assim. Você está encobrindo custo pessoal com a sua empresa e vice-versa. Às vezes, você está injetando grana dentro da sua empresa e esperando que ela dê resultado. Então, você não está conseguindo observar os dados com clareza. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é número 2, né? Você está aumentando muitas vezes o seu imposto de renda. Olha que bobagem. Primeiro que você está cometendo um crime fiscal, que isso aí em grande escala você pode ser multado, então isso gera um problema fiscal. E no segundo ponto, você está aumentando o seu imposto de renda. Então, quando a Receita Federal, ela basicamente vai observar o quanto você ganha e o quanto você tem de despesa. Se a sua despesa, que está lá no seu CPF, toda vez que você faz uma compra, sai no seu CPF na esmagadora maioria das vezes. E eles vão sincronizar esses dados. E numa brincadeira dessas, você está cobrindo um custo de vida seu e o leão vai pegar a tua grana porque você misturou caixa. E aí, o terceiro ponto é justamente esse da empresa que tem um enquadramento fiscal menor acabar indo para o enquadramento maior. Para quem é Simples Nacional, por exemplo, o imposto ele é baseado no faturamento. Como é que essa empresa está gastando tanto e está entrando tanto? Como é que essa empresa está gastando 100 mil por mês e está entrando 50 mil por mês? Tem alguma coisa errada. Então, mais uma vez, crime fiscal, passível de multa. Então, é horrível para que você visualize se a sua empresa está dando lucro ou não. Depois, você está ou prejudicando o caixa da empresa ou gerando um estilo de vida qual não é compatível com a sua vida. E no terceiro são justamente as questões fiscais que você pode acabar pagando mais imposto de renda tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica por besteira. Então isso tudo impacta demais. É uma prática de empresa iniciante que precisa parar imediatamente. Sua empresa é uma coisa, seu negócio é outra. Então, mesmo que você seja dono, mesmo que você seja o CEO master do negócio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Suas contas pessoais são suas. As contas da empresa são dela. Legal. E, gente, esse problema, ele é muito comum, encontra-se demais em pequenos e médios negócios, ele é extremamente fácil de resolver. Talvez você não goste da solução que nós vamos promover aqui, mas uma das coisas que o nosso negócio começou correto já, por conta de ter sócios diferentes, não ser um negócio apenas de um dono, é transparência em tudo que a empresa tem, em tudo que a empresa faz, e não misturar as contas dos sócios dentro da operação, até porque, imagina, se cada sócio aqui, um sócio tem filho, outro não tem filho, outro quer que pague um boleto da escola, outro quer que pague um boleto do plano de saúde, outro quer que pague um boleto do cartão de crédito. É impossível, humanamente impossível controlar isso dentro do negócio. Mas tem um jeito fácil de resolver. Isso chama Pro Labore. Então, Perfeito. cada sócio tem o seu prolabore, que é o salário do dono, né? O dono, ele talvez não, né? Ele não é registrado dentro da sua própria empresa, ele tem ali suas obrigações como dono, ele está no CNPJ da empresa, ele recolhe impostos, ele paga impostos e tudo mais via empresa. Mas para que esse dono não venha bagunçar as finanças da empresa, estipule um valor que ele vai sobreviver, seja de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, não importa o valor, mas viva com esse valor. Então, se você estabeleceu que para que você sobreviva seja 5 mil e é o que você precisa, o mínimo de dignidade para viver e não desfavorecer o caixa da empresa, sobreviva com seus 5 mil. Tire o seu prolabore, pague as suas contas da sua PF, da sua conta de pessoa física com o seu prolabore, mas não use a conta da empresa para pagar suas finanças, para pagar os seus boletos, para pagar os seus cartões, para pagar o que for de critério pessoal. E resolve o problema 100%. Resolve. E ainda sobre o Prolabore, Tiagão, mas a minha empresa tem mês que ela fatura muito, tem mês que ela fatura pouco. Faz um Prolabore mais um adicional de proporcional. Pronto. Resolve. Resolve. Então a empresa faturou muito esse mês e teve um lucro líquido maravilhoso. Estabelece sempre um percentual. Pronto. E aí, no mês que a empresa não for tão bem, evidentemente ele é menor, não impacta negativamente o fluxo de caixa da empresa. Ó, que legal. Informação de ouro, hein? Se você não deixou seu like aí pro fechamento desse bloco, deixa o like, compartilha, fala com um amigo empresário aí e não esquece de seguir o canal. Sabia que uma grande parte das pessoas que assistem os vídeos aqui não seguem o canal? E diz a lenda, quem não seguir esse canal, quem não curtir esse vídeo aí, vai ter menos sucesso. Se quer ter mais sucesso, não esquece de curtir e seguir o canal. Quem não seguir vai cair na malha fina da Receita. Nossa, hein? Eu não desejo isso para nenhum de vocês, então Brincadeira. já vai, é 2 segundos, é o preço para você não cair nessa malha fina. Vai até, clica lá no botão do joinha,
segue o canal e manda para um amigo empresário. E Vitor, para fechar esse bloco, a última pergunta. Muitos empresários acham que planejamento é algo pontual, que tem que acontecer somente uma vez no ano ou em alguns períodos do ano. Isso é um erro? E por quê? Vamos lá. Planejamento você não faz uma vez no ano. Evidentemente, você, nosso amigo empresário, pode sim fazer o planejamento anual. Sim. Uma vez por ano, seja em dezembro ou em janeiro, você fazer o planejamento anual. Deixar de fazer o planejamento nos demais meses, não. Então, uma coisa é você é aquilo que eu comentei antes. Então, você tem o plano, seja ele um plano financeiro ou o plano que eu citei, plano de perder tantos quilos até tal data. Você precisa fazer ele. Esse planejamento ele precisa existir. Mas o acompanhamento e ajuste desse planejamento, ele precisa ser feito com frequência. Se você não A consegue. calibragem, né? Calibrar. Exato, exato. Então, se você não consegue fazer isso toda semana, eu recomendo que pelo menos uma vez a cada 15 dias. Se ainda assim está muito impossível, com muito custo, isso vai te custar alguma coisa, pode ter certeza. Ser dono de uma empresa é como pilotar, acredito eu, que um grande navio. Então, toda vez que você está indo no caminho errado, por mais que você tenha a resposta ali no, No no, leme. no leme o mais rápido possível, até que esse barco muda de rota, vai demorar um pouco. Então, quanto mais rápida é a sua resposta, mais rápido você muda de direção. Então, aqui é a mesma coisa. Você está no caminho errado, quanto antes você perceber isso através do seu planejamento, mais rápido a sua reação, mais rápido você volta para a rota correta. Demorar demais para voltar para a rota correta pode custar bater no iceberg. Muito importante. Aqui, dica valiosíssima. Não bata no iceberg, não caia na Receita Federal, não pague as suas contas pessoal dentro da conta do negócio. Tenha um Prolabore estabelecido para que você viva com aquele Prolabore, que Prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa, e definitivamente evite esse tipo de dor de cabeça para o seu dia a dia. Ser empresário não é fácil, não tem uma faculdade de como ser empresário, não tem um curso superior para que você se torne ali um gestor melhor. Então, não deixe de seguir essas dicas valiosíssimas, e se até esse momento pintou alguma dúvida, algo não ficou tão claro, comenta aí nos nossos comentários, coloca aí para nós que dúvida você tem, que com certeza o Vitor, de sua agenda bastante ocupada, vai reservar uns minutinhos aí para responder, para esclarecer qualquer tipo de situação que você tenha dentro do seu pequeno e médio negócio, tá bom? E abrindo aqui o nosso bloco 3, estratégias para planejamento financeiro. Então olha que legal, hein? Falamos da história real da Cross Experience, levantamos dores aqui do empresário, pequeno e médio empresário, nas partes de finanças e planejamento da empresa, e agora as estratégias para você planejar isso aí. Então, vamos lá, né? Como estruturar um fluxo de caixa eficiente hoje mesmo, Vitor? Agora, não sei nada sobre isso, tenho uma empresa aqui de perna pro ar, estou focado somente em faturar, tá mais positivo que negativo, é isso que eu tenho de informação da minha empresa hoje, e eu quero começar a estruturar um fluxo de caixa eficiente. Agora, o que eu preciso fazer? Todo mundo sabe que a bagunça dentro da conta é o pior. Então, a primeira coisa, eu recomendo que você tire um extrato aí da sua conta e comece a classificar. A gente chama isso de DRE aqui Sim, dentro, né? Você fazer a classificação daqueles custos e das entradas, né? Então, o DRE, basicamente, eu sei que ele é muito complexo para quem está começando a fazer um planejamento agora, mas ele é a ferramenta mortal contra qualquer deslize e aponta os seus acertos, inclusive, para que você tenha um planejamento eficiente. Então, tirar o extrato e classificar esses custos e essas entradas já vão te deixar num game muito mais avançado. básico, né? É, Tirou o extrato, o que é entrada e o que é saída. perfeito. Discriminar isso. Isso já vai te deixar muito melhor do que a maioria das empresas. Sim, Esse é um ponto. Depois, é você estabelecer para aquela conta determinadas metas, tanto de custo, né, em setores, em categorias diferentes, né? Eu diria que a gente trabalha
basicamente com 3 categorias diferentes, né? Despesas operacionais, despesas não operacionais e infraestrutura. Você classificar esses custos vão te deixar com muita clareza daquilo que realmente é importante, daquilo que está sendo gasto o valor correto e daquilo que está a mais. Porque é nessa hora que você pega os erros, né? Por exemplo, como é que você vai saber se a água aí do seu prédio, enfim, da sua casa, tá vindo da forma correta se você não acompanha o quanto está custando todos os meses? Ou se pagou o mesmo boleto 2 vezes? A gente já teve situação que a gente identificou através do DRE que estava tendo vazamento dentro da casa. Foi. Então, é uma forma de você tapar e corrigir esses erros da forma mais rápida e eficiente possível. Então, classificar esses custos, classificar as entradas, vai te ajudar demais a ter um financeiro eficiente. E aí, o ponto 3 que na minha visão, ele pode ser o mais fácil ou pode ser o mais difícil para você, é montar o planejamento anual e fazer o acompanhamento dessas metas, tanto de custo quanto de receitas. Através desse planejamento, e aí o planejamento pode ser feito da forma que você lidar melhor. Então, eu costumo dizer que não existe a fórmula correta, não existe a fórmula perfeita. Cada pessoa, eu já vi gente que se adapta muito bem à planilha. Eu já vi gente que só se adapta a sistemas. E eu já vi gente que faz um planejamento num caderno. Tudo bem, o caderno é mais amador, mas ainda assim, É melhor do que nada. exatamente, ter um planejamento é melhor do que não ter um planejamento. Seja ele no papel, né? Exatamente. Então, o Thiago sempre fala que você deve começar, ainda que as situações não estejam tão favoráveis, não esteja tudo perfeito. Então, você precisa começar. Ah, Vitor, tem dificuldade com o Excel? Começa no caderno. O Excel já não dá mais para mim. Vai para um sistema. Tem uma pancada de sistema aí que você pode dar um Google e encontrar um sistema eficiente. Então, Aplicativos. Hoje tem aplicativos. Estamos falando aqui de muitos níveis. Não sei se a sua empresa fatura 1.000 por mês ou fatura 1 milhão por mês. Eu não sei o tamanho do seu negócio, mas o que eu quero dizer aqui é que nos dias atuais nunca se teve tanta abundância de tantas coisas. Hoje tem aplicativos para você lançar finanças. Hoje tem aplicativos de voz que você fala com o perfeito. assistente Cara, que e, loucura. e esse assistente coloca, a gente chama aqui na empresa de centro de custo. Ah, paguei conta de água, vai para o centro de custo. Paguei os impostos da empresa, vai para outro centro de custo. Paguei o salário da turma que trabalha na empresa, vai para outro centro de custo. Então, essa organização, gente, você vai fazer como você consegue, mas comece ou de maneira analógica, ou digital, ou sistêmica, ou por planilha. Faça. Quem não tem Faça. o hábito, faça. Começa de alguma maneira, porque essa é a história da minha vida. Tudo na minha vida eu comecei e eu fui evoluindo. Essa sala que você está assistindo aqui, esse podcast agora, ela tinha uma parede branca semana passada. Hoje ela tem uma televisão e ela tem um armário. Nos próximos episódios, esse armário vai estar decorado. Nos próximos episódios, vai ter mais câmeras aqui nessa sala. Mas eu ia esperar tudo isso para começar. Nós já estamos no 12º episódio. Perfeito. Vai ser esse canal aqui, ele vai perpetuar por muitos e muitos anos. Ele vai ser bênção na vida de muita gente. Ele vai transbordar conhecimento. Ele vai ajudar você a melhorar a situação da sua empresa de maneira gratuita. Nós vamos soltar aqui muito conteúdo, mas eu tinha que começar. E depois a gente vai melhorando. Então, acho que o fechamento disso, Vitor, é comece, né? Comece e eu sei, é chato. Putz, cara, mas é chato, é difícil de fazer. Adulto faz o que precisa ser feito, criança Criança faz o faz que o que, quer, né? o que quer. É Então, isso. você é adulto, você é empresário, você é dono de empresa. Você não quer ver o seu negócio saudável, você não quer ver a sua empresa prosperando, você precisa de informação. Sem informação, você está indo em direção ao iceberg. Então, falando em prosperar, Vitor, como fazer para iniciar ali uma reserva para a empresa, mesmo quando a empresa fatura pouco? Acredito que, basicamente, é, ainda que a empresa fatura pouco, é você observar os custos. É, todo mês nós fazemos uma reunião, nós temos um financeiro já apurado, né? Um financeiro que está aqui há 3 anos, Funcional. funcional, né? Ainda que enxuto, funcional. Mas ainda assim, todos os meses nós sentamos com a nossa gerente operacional e observamos os custos. Quais os custos que estão aqui dentro podem ser cortados? Quais os custos aqui a gente passou a mão, né? A gente perdeu a mão, na verdade. Então,
para que você crie essa reserva, você não precisa começar, vou poupar esse mês 10 mil reais. Não é isso. É você começar ainda aqui com pouco e principalmente observar os seus custos. Para isso você vai precisar de informação. Então, tendo informação, você observa os custos e vai eliminando tudo aquilo que você não precisa. Ou então aquilo que você errou, aquilo que você comprou a mais. Aquilo que, eu faço a compra, vamos dar um exemplo bobo. Eu faço compra de material de limpeza aqui para 6 meses dentro da minha empresa. Precisa. Precisa disso, cara? Pensa nisso, né? Estamos vivendo uma inflação exponencial, que todos os meses os preços sobem. Talvez, se vivemos isso, sim, compre. Mas se a gente não está vivendo isso, não faz É, sentido nenhum comprar produto de limpeza para 6 meses. ainda mais se seu caixa não está tão favorável. É isso mesmo. Geralmente quem faz isso são empresas que já têm um caixa muito forte, que aí a empresa se blinda de inflação. Mas é uma estratégia para quem já está jogando um outro jogo, para quem já está em outro nível. Então até lá você vai cortar custos e vai reduzir gastos para ter aí com o seu pouco faturamento começar a guardar dinheiro. E definitivamente tenha como estratégia uma meta de percentual do seu lucro para que você guarde. Então, pode ser que no mês te sobre 1.000 reais. Pode ser que no outro te sobre 950. Então, o quanto vai te sobrar, não importa. O importante é você começar e ter a constância de fazê-lo. Que legal, muito bom. E, Vitor, que mecanismos usar para revisar o planejamento com frequência? Basicamente, né? Se você está anotando a informação sempre, você vai bater o olho lá. Pelo menos a gente aqui, toda semana, a gente observa o que a gente tem de conta. Né? Então, a gente tem lá o nosso fluxo de caixa, nós temos as nossas planilhas, e essas planilhas elas mostram a previsão. Isso que é muito bacana, né? Então, para todas as contas que a gente tem, das 5 ou 6 contas que a gente tem, todas elas de CNPJs, a gente sempre vai monitorando esse fluxo de caixa. Então, ter ali dentro da sua agenda um momento específico para você observar como está o fluxo de caixa da sua empresa vai te prevenir de muito problema. E ter essa constância e fazer as correções quando necessário. Então, você pode, de novo, você pode fazer isso através de uma planilha? Tá ótimo. Você vai fazer isso num caderno? Pelo menos você começou. Então, quem já está mais pronto vai fazer isso através de sistema. Quem não, vai fazer isso no caderno. Mas o importante é você ter um momento separado para observar como está a saúde da sua empresa. Eu vou trazer aqui para vocês que nos assistem alguns casos práticos de reuniões que acontecem dentro da empresa. Um dos episódios do passado, volta alguns episódios aí, quando você for maratonar esse canal, tem um episódio que eu só falo de tipos de reunião. E aqui na empresa tem reuniões de 15 minutos para demandas do dia a dia, temos a reunião mensal de apresentação de resultado, temos a reunião de planejamento estratégico, que a gente fala do ano inteiro o que vai acontecer. Temos a reunião de fechamento de ano, quando a gente apura o que aconteceu e se os resultados foram alcançados. E tem a reunião de checkpoint. O que é o checkpoint? São reuniões estratégicas para verificação de alguma coisa. Então, coloca na sua agenda, coloca o alarme no seu celular, coloca no seu calendário, olhar para a planilha de custo, olhar para o fluxo de caixa da empresa, olhar para entradas e saídas da empresa. Porque se isso virar um hábito, quando esse alarme soar, quando uma notificação aparecer e você começar a fazer esse tipo de coisa, você se torna um empresário mais disciplinado. E você vai ser recompensado com o controle dos seus números. E pode parecer muito difícil, mas se você abrir o seu celular agora, abrir o calendário e clicar toda sexta-feira, olhar para o extrato da empresa e conciliar entradas e saídas, se você não está fazendo isso, é melhor que você procure outra coisa para fazer. Ou que você contrate alguém que Exato. faça. Eu ia falar isso. Porque o seu negócio tende a não prosperar. E eu não estou te desejando mal, eu não quero que você venha abrir falência, eu quero que você tenha muito êxito. Mas você não pode negligenciar os números do seu negócio. Gente, negligenciar o número do negócio é perigoso demais. E aí você começa a contratar, a ter mais pessoas, a expandir. Daqui a pouco você percebe o caixa. Nossa, eu contratei 10 pessoas, eu não tenho dinheiro para pagar o 13º. Já era. Talvez seja tarde demais. Ou vou ter que pegar no cheque especial. Anota na planilha de quebra. Não vai pagar juros e multa e esse dinheiro não vai voltar para que você venha honrar com o 13º do time. Então, gente, é importantíssimo que esses procedimentos que o Vitor está comentando, você os adote. Tiago, mas são muitos.
comece com o que você consegue, mas os comece. E para terminar o bloco 3, Vitor, como empresas podem evitar surpresas na tributação e manter a sustentabilidade fiscal? Eu diria que, evidentemente, eu sou economista, mas ainda assim eu não tenho formação em contabilidade. Eu imagino que a maioria dos empresários não sejam contadores. A não ser que você seja uma empresa de contabilidade, né? Exato. Então, basicamente, né? É, um, ter um calendário de imposto. Isso ajuda demais. A gente tem, dentro de todas as salas, é que vocês não vão ver aqui, mas todas as salas têm a sua gestão à vista. Lá no nosso financeiro, a gente tem a nossa gestão à vista. E dentro da nossa gestão à vista, a gente já tem o nosso calendário de imposto. Olha só que bacana. A gente tem literalmente todos os dias da semana, e dentro desses dias da semana, a gente coloca lá, ó, dia 20 é o ISS. Exemplo, né? A cada 3 meses, nós pagamos CSLL e RPJ. Então, a gente já tem um calendário desses impostos. Mesmo você que é Simples Nacional, você paga isso tudo também. Não tem, com o governo não tem discriminação na hora de arrecadar. Então, ele arrecada todo mundo. São extremamente eficientes nisso. Nisso eles são muito bons. É, Então, primeiro ponto é, tenha esse calendário para que você consiga acompanhar. E aí, Vitor, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Cara, dedica 15 minutos, pega um papel, é literalmente um papel de calendário, imprime, tem um modelo pronto no Excel, no PowerPoint, tem no Google, cara, ferramenta é o que não te falta. E coloca lá, os impostos, basicamente, eles têm dias fixos, salvo os impostos de prefeitura, que quando caem no final de semana, eles são adiantados para o meio da semana, nunca para depois. Hum, E aí você cria esse calendário para que você faça o acompanhamento. Ponto 2 tenha um contador e faça com que esse contador seja alimentado corretamente. Não adianta você ter um contador e não mostrar tudo o que acontece no seu caixa para ele. E aí você está induzindo seu contador ao erro. E a hora que esse erro for cobrado, vai ser com multa e juros. legal, hein? Essa dica aí, ótimo fechamento de bloco. E indo aqui para o final do nosso podcast, no nosso quarto e último bloco, são insights aplicáveis. Então, essa é a hora que você pega o papel e caneta e vai colocar o seu plano de ação para funcionar. Mas você só vai ter sucesso nesse plano de ação se você deixar um like e se você curtir aí e seguir o canal. Então, curte, segue o canal para mais informações como essa e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito rico e vai chegar em outros empresários. E o Brasil precisa de empresários, porque o empresário, ele gera renda, ele gera emprego, ele gera dignidade para outras famílias, ele move a economia e definitivamente ajuda as pessoas. Eu não quero compartilhar aqui das minhas opiniões políticas, mas eu quero deixar claro para vocês, o Estado não produz. Quem produz são as empresas. Então o Brasil precisa de mais empresa, precisa gerar mais emprego, precisa gerar mais salários, precisa gerar economia para que todos nós possamos viver bem. Então, você que tem a sua empresa, parabéns, você já é diferenciado. Você que tem vontade de ter a sua empresa, eu te encorajo, abra a sua empresa para que todos nós possamos viver num país melhor, numa cultura melhor. Então, Vitor, insights aplicáveis, hein? Vamos lá. Se pudesse deixar 3 ações concretas para quem quer melhorar suas finanças amanhã, quais seriam? Ponto 1 faça o planejamento financeiro com boa vontade e faça esse planejamento financeiro. Lembra do que nós falamos aqui, já com os hábitos. Com os Não, hábitos. não adianta criar planejamento Disney. O seu planejamento ele tem que sobreviver ao campo de batalha. Então, crie lá, ó, eu vou guardar tantos mil reais esse ano. Legal. Como? Faz o que a gente chama de meta na lacuna. Vai acompanhando essa meta na lacuna, que é você fracionar essa meta em períodos, sejam eles por semana, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, para você verificar, estamos longe ou estamos perto dessa meta. O quanto eu vou ter que fazer de esforço a mais para cobrir o que eu faltei, ou então o quanto está sobrando naquela meta. Então, faça o seu planejamento já pensando nisso, com os hábitos e com esse acompanhamento dessa meta. O 2 é que você tenha já separado dentro do seu calendário momentos de revisão e haja rápido. Então,
Não espere você sangrar demais para tomar algum tipo de ação. Então, quanto mais tempo você sangra, quanto mais tempo você perde dinheiro, seja pagando juros, seja pagando adiantamento de duplicata, pagando esse Antecipação de custo, cartão. exato, pagando esse custo do dinheiro, mais perto da borda você tá, mais perto de cair você tá. Então, você precisa fazer isso. E sempre tenha pelo menos uma ferramenta de acompanhamento desses dados, para que você consiga ter o planejamento, para que você faça o acompanhamento e que você tenha uma ferramenta eficiente. A sua ferramenta não pode mentir para você. Então, dentro do seu caderno, quando você for anotar, se é o seu caso, você precisa realmente ser intencional, colocar tudo o que está acontecendo ali. O mesmo vale quando você for transportar isso para um sistema, ou para uma planilha, ou for passar isso para o seu contador. Então, com essas três ações de acompanhamento, aliás, de criação de meta, de acompanhamento e ferramenta, definitivamente vai te levar para um próximo nível e vai fazer com que você jogue o jogo dos campeões. Legal. Gente, então eu estou aqui caminhando para o final da nossa live de hoje, do nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido para você e saiba, multa e juros jamais vão voltar. Quanto mais cedo você assumir o controle das suas finanças, melhor para que você aumente a longevidade da sua empresa. Como o Vitor falou, quanto menos você sangrar, mais rápido vai ser para que você volte ao normal, que você consiga regularizar isso. Reserve o seu Prolabore, não fica misturando as contas pessoais de fora da sua vida para dentro do seu negócio, de fora da sua vida empresarial para dentro da sua vida empresarial. Não faça isso. E o quanto mais cedo essas simples rotinas compartilhadas nesse dia de hoje aqui fizerem parte da sua gestão empresarial, melhor vai ser o seu negócio. E de novo, a história da minha vida foi começar, melhorar, aprimorar, aperfeiçoar e mudar de nível. E vai ser muito difícil você viver esse ciclo dentro do seu negócio sem processo, sem protocolo, sem intencionalidade na sua pequena e média empresa. Então, acorde, faça acontecer, faça como pode, mas jamais deixe de fazer. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe seu comentário, vai ser um prazer ir lá responder todos vocês. E não se esqueça, esse canal é para você, pequeno e médio empresário, que quer crescer, que quer escalonar, quer criar processos e não ser o funcionário mais bem pago ou mais estressado do seu negócio. E Vitor, considerações finais, passo a palavra para você, para que a gente feche esse episódio de hoje aí, de Você no Comando, Assuma, Comando e Cresça, o canal aí que está focado em ajudar pequenos e médios empresários a mudar de nível. Vamos lá. Como nós começamos falando aqui, o setor de vendas deve ser Coluna a dorsal. coluna dorsal, a espinha dorsal do seu negócio. Como você vai fazer a gestão dela é que vai determinar o caminho que você vai seguir. Você pode vender muito, mas gastar muito e de forma errada. Investir muito, mas de forma errada. Então, ter o seu financeiro controlado é o que vai de fato direcionar a sua empresa. Você precisa vender? Precisa, mas não dá para você vender muito e ser completamente descontrolado financeiramente. Ter um financeiro descontrolado vai te custar demais. Vai te custar mais do que você ter pessoas preparadas ou o seu tempo de fazer essa organização. Não deixe para depois, não espere o tempo perfeito, não espere a condição ideal para que você faça isso. E tenha constância, tanto no acompanhamento quanto no input dos dados. Porque sem eles, você está, como lá no nosso início do exemplo, você está dirigindo um carro à noite, chovendo, com o volante travado, às cegas, Em altíssima em velocidade. altíssima velocidade. Você está só esperando o momento que você vai bater de cara no muro e vai arrebentar a sua empresa. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. Tamo junto. Valeu, Vitão, e até a próxima. Até a próxima.